Estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita Centelha Divina para levar ao nosso público, aos nossos irmãos, mais uma palestra. Desta feita, o nosso palestrante é Marco Antônio. Antes, porém, vamos ler um pouco do Evangelho no capítulo 27, Alegria da Prece. Vinde vós que quereis crer, os Espíritos Celestes acorrem e vêm-vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre o seu tesouro e vos dá todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesse quanto a fé faz bem no coração, ao coração e leva a alma ao arrependimento, e a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daqueles que oram. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões, filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estar com Deus. Para vós não há mais mistério. Eles se vos revelam, apóstolo do pensamento. Para vós é a vida. A vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvirei a voz dos anjos, que harmonia. Não mais os ruídos confusos e a entoação aguda da terra. São as lírias dos arcanjos, as vozes doces e suaves do serafim, mais leve que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens do vosso grande bosque. Em que delícias caminhareis? A vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto e entretanto, por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doce voz, embriagadoras, perfume que a alma ouve e saboreia quando se lança às esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai como Cristo, levando a sua cruz no Gólgota, ao Calvário. Levai a vossa cruz. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, cantando a música de autoria de Waldo Rodrigues, quando aquela noite em Belém. Quando em Belém uma estrela naquela noite no céu brilhou, os anjos anunciavam para o mundo, nasceu na terra o Salvador. Ele veio nos trazer a liberdade e nos dar exemplo de amor. Fez-se escravo da humanidade e mesmo assim usou-o, crucificou. Foi o mais iluminado espírito que neste planeta encarnou. Mostrou-nos a vereda a caminhar, convidou-nos a ser um pescador. Nos deu a semente a semear e em cada coração plantou amor. Disse que nós somos o sal da terra e que todos somos luz, e Ele é a luz do mundo e o povo
nosso modelo e da terra governador. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é a plenitude de amor. Ele é nosso modelo e da terra governador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Bondoso e amado Jesus, envia, Senhor, os trabalhadores da vossa seara divina, aos nossos irmãos dos hospitais do mundo inteiro, aos irmãos que são nossos irmãos equivocados das cadeias penitenciárias e mundos da vida, aos moradores de rua, aos que estão nas cracolândias da vida e aos nossos irmãos desfavorecidos pela sociedade que mora nas invasões, ou seja, aqueles que são discriminados e que não devia, porque a maior riqueza está no coração, não no poder econômico. Assim, nesta noite nós temos o nosso querido Marco Antônio com a verdade que liberta. Queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Centelha Divina, é com muita alegria que nos encontramos uma vez mais, mesmo que à distância, onde a tecnologia resultante da inteligência, esse atributo do Espírito, nos faculta nos aproximarmos virtualmente, estabelecendo uma conexão mental que crie essa vinculação afetiva entre nós, dotando-nos de recursos superáveis em relação a esse momento tão difícil porque passa a nossa humanidade. Roguemos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe durante esses momentos em que estivermos reunidos, a fim de que, mesmo por meio destes recursos, Senhor, sejam criadas as condições ideais para que o ambiente aonde nos encontramos neste momento receba a visitação dos nossos amigos espirituais, benfeitores de nossas vidas, concedendo-nos um clima de paz e harmonia interior. Bem, nós nos propomos a falar para vocês nessa conversa despretensiosa sobre um tema bastante complexo, que é a verdade. Eu sempre me perguntei e ficava me questionando a qual verdade Jesus se referia quando, segundo o evangelista João, o encontro com a verdade libertar-nos ia, e essa libertação, como ela se processa? Nós seremos livres do quê? E o que faremos dessa liberdade? São questionamentos que até hoje povoam as nossas mentes e, de alguma forma, nós nos propomos a estabelecer um bate-papo a respeito do tema, não me colocando aqui numa condição de possuidor do entendimento último, mas tão somente trazendo para as nossas reflexões algumas considerações que julgo oportuno junto realizarmos. Nós vamos tratar de alguns conceitos inicialmente, para em seguida apresentarmos algumas considerações e, na nossa conclusão, fecharmos com uma proposta de entendimento a respeito da pergunta inicial. Nós teremos que encontro com a verdade? Qual é a verdade que nós somos capazes, de apreender? Como viver?
diante da posse ou da compreensão dessa verdade. São desafios que juntos esperamos, né, percorrer ou enfrentar durante esses minutos. Inicialmente, vamos refletir a respeito de dois conceitos básicos: a verdade e o erro. Eu não queria fazer comparação entre verdade e mentira, porque a mentira é uma ação deliberada do indivíduo. É uma postura adotada pela criatura humana para esconder algum aspecto, e normalmente o aspecto de uma verdade. A verdade, filosoficamente falando, é o reflexo fiel do objeto na mente. É a adequação do pensamento com a coisa. Seria, portanto, verdadeiro todo juízo que reflete corretamente a realidade. Vamos tentar entender. Por exemplo, se eu pego este objeto, que é uma ferramenta de comunicação, apresento para alguém. Este alguém é o sujeito da interação. Ele olha para o objeto e diz: isto é um controle remoto. Bom, a afirmação dele já não se torna verdadeira porque, no senso comum, dadas as características deste objeto, isto não é um controle remoto. É um instrumento de comunicação que nós conhecemos como celular. Então, se o reflexo do objeto não é fiel na minha mente, se esse pensamento não está adequado com a coisa, o que eu manifesto ou o que eu apreendo não é uma verdade. Então, o juízo que eu faço a respeito do objeto, neste caso, não reflete a realidade da coisa. Então, essa incongruência não pode ser considerada como verdade. Portanto, o erro é o conhecimento que não reflete fielmente a realidade. E por isso mesmo, não corresponde à realidade. O erro consiste, portanto, no desacordo, na não conformidade, na inadequação do pensamento com a coisa, do juízo com a realidade. Então, acho que, inicialmente, essa comparação que fizemos, ela fica bastante clara. Poderíamos substituir por este objeto, uma caneta. Se ela não for dotada de nenhuma dificuldade no campo visual, ela vai identificar isso como uma caneta e não como um lápis. Então, se eu apresento este objeto e na minha mente não há uma representação a mais perfeita possível do objeto, ou seja, se existe uma não conformidade, uma inadequação do pensamento com a coisa, isso é um erro. Mas se houver essa adequação, se houver esse acordo, esta conformidade, este reflexo passa a representar para mim uma verdade. Bem, passa a ser real, portanto, a cada indivíduo aquilo que ele é capaz de perceber. Vejam que a afirmativa é interessante. Muitas pessoas estão diante com experiências visuais, sensoriais as mais diversas, auditivas, táteis, olfativas, gustativas. E por uma inadequação, por uma falta de atenção, ou por algum processo qualquer, o que ela observa ou o que os seus sentidos estão registrando tem que estar passando por um processo de análise mental, por um juízo de valor, a fim de que nós possamos fazer estabelecer uma assertiva, uma certeza de que aquele estímulo, ele efetivamente corresponde a uma realidade. A percepção como fenômeno psíquico, portanto, depende de se receber estímulos. Esses estímulos, eles impressionam os órgãos dos sentidos, sejam mentalmente, para que esses órgãos dos sentidos, posteriormente, sejam substrato para análise mental, para avaliação mental do que se está recebendo por meio desses sentidos.
essa capacidade de avaliação depende do grau de desenvolvimento da consciência. Essa fala é de fundamental importância, meus amigos, porque muitas das vezes a análise que fazemos a respeito de algo na busca da verdade guarda uma relação direta com o grau de desenvolvimento da nossa consciência. Então, se eu estou numa consciência de sono, segundo Pietro Ouspensky, analisado também pelo espírito Viana de Carvalho, na obra Médiuns e Mediunidade, vai dizer assim: o indivíduo que está numa consciência de sono, ou o homem adormecido, sente dificuldade de buscar a transcendência, porque a perspectiva de vida dele está centrada tão somente dentro daquilo que a gente pode dizer de uma horizontalidade. Ou seja, tudo que ele observa guarda relação direta com as suas preocupações rotineiras. Então, muitas ocorrências no campo dos sentidos deixam de ser percebidas ou devidamente percebidas, analisadas, por um total despreparo da parte do indivíduo. Então, essa capacidade de avaliação dos estímulos que os nossos sentidos recebem guarda uma relação direta com o desenvolvimento da consciência. É por isso que os espíritos superiores, estejam encarnados ou não, diante de um fato, diante de um objeto, são capazes de, numa fração de segundos, apreender todas as informações a respeito daquele objeto, daquele evento, daquele fato e fazer um juízo o mais próximo possível daquela verdade. Já nós outros não, como veremos mais adiante, ainda transitamos por algumas instâncias que, a depender desse nível de consciência, dificulta-nos a compreensão dessa verdade. Portanto, o grau de desenvolvimento da consciência depende do grau de concentração de cada um e da atenção que se dá para as percepções. Por exemplo, neste exato momento, eu acredito que a maioria dos que veem e ouvem este contato doutrinário o fazem se valendo de dois sentidos: o sentido da audição e o sentido da visão. A depender da atenção que esteja sendo dada ao conteúdo, nós teremos uma capacidade maior, mais assertiva, mais positiva de compreender a informação que se pretende passar, ao ponto de, ao final da mesma, eu ser capaz de estabelecer um juízo de valor a respeito do conteúdo, aceitando esse conteúdo como verdadeiro ou não. Mas, se eu apenas ligo o meu aparelho, vamos supor que a título de hipótese, eu ligo o meu aparelho, o meu computador, estou assistindo a televisão e deixo ligado apenas para que a minha presença seja referendada no número de pessoas que estão participando do evento e saio para demandar outros afazeres, como, por exemplo, arrumar a cozinha, atender a um telefone. A realidade que está sendo apresentada durante aquele evento pouco será percebida, porque o grau de atenção ou o grau de concentração em relação aos estímulos que chegam aos sentidos não estão sendo percebidos, porque a minha mente está voltada para outros objetivos. Então, o grau de desenvolvimento da consciência depende também do grau de concentração que cada um possui e da atenção que se dá para essas percepções. Porque a percepção é uma análise que o indivíduo faz a respeito dos estímulos que os nossos sentidos recebem. Se eu não estiver atento, eu não consigo perceber, eu não consigo apreender, portanto, não consigo compreender o evento, o fato, o objeto que me cerca. Façamos um parêntese nessa nossa exposição para tratar de três conceitos interessantes, uma vez que a verdade liberta.
É preciso que nós compreendamos o que isso significa. O conceito de verdade nós acabamos de tratar, de estabelecer alguns parâmetros, mas a resultante da apreensão da verdade. Vejamos, liberdade é a capacidade para agir ou não, sem outra intervenção que a da vontade. É interessante nós observarmos que na questão 833 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa resposta, de que somente pelo pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, ou seja, pois que não há como pôr-lhe impedimentos. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então o pensamento nos favorece essa liberdade ilimitada. E a partir da liberdade limitada no pensamento, nós nos tornamos capazes para agir ou não. Um indivíduo que está colhido por um processo de reclusão social, porque cometeu algum delito, um crime, uma contravenção de qualquer natureza, então ele tem o cerceamento da sua liberdade e fica agora restrito a um determinado ambiente. Ele não tem mais a liberdade de ir e vir, mas possui a liberdade do pensamento. E, por vezes, ele poderá, mesmo nessa restrição, agir colocando em prática a resultante do que pensou. Mas para isso depende da vontade. Já a libertação é o ato pela qual a liberdade é conseguida ou conquistada. Exemplo, a saída da prisão, a saída do hospital, porque eu estava recluso no ambiente hospitalar, resultante de algum processo enfermiço, que restringiu essa minha liberdade de viver. Então, a libertação é um ato que me concede a liberdade. Ou eu a conquisto pela recuperação da minha saúde, após o cumprimento de uma pena, a superação de um vício, uma alta hospitalar. E o escravo é aquele que está inteiramente sujeito a outrem ou a alguma coisa. Então, o indivíduo que está escravo, por exemplo, de um vício, para que ele conquiste a sua liberdade, primeiro ele precisa libertar-se. E a verdade favorece essa perspectiva, porque passamos a compreender que o vício é um comportamento repetitivo, normalmente induzido por uma sensação que causa um prazer orgânico de natureza variada, ou pode ser um vício psíquico, sobre o qual eu também tenho algum ganho, e o estudo, o conhecimento vai gerar condições que favorecem aquele indivíduo viciado a, primeiramente, libertar-se do vício para que ele adquira a liberdade. A partir do entendimento dessas perspectivas, cada vez mais nos aproximamos ao objetivo para o qual Jesus nos acende a luz da compreensão do que seja a sua proposta. Essa verdade e a liberdade que nós alcançamos é para que nós não fiquemos mais reféns daqueles grilhões que nos mantêm presos aos nossos passados esses repletos de atos ignóbeis, de fracassos existenciais, de cometimento de crimes das mais variadas natureza, a submissão a vícios e a paixões nada nobilitantes. Então, essa verdade vai trazendo capacidade de compreensão de uma realidade que transcende uma unicidade de existência, e eu passo a perceber, olha, eu sou um indivíduo interexistencial, eu sou um indivíduo que teve um histórico existencial que antecede a esta atual encarnação, e eu terei
perspectivas futuras. O meu passado influencia o meu presente e o meu presente determinará o meu futuro. Então, eu passo a perceber porque a minha apreensão da realidade faz com que o que eu vejo se reflita da forma mais ajustada no meu campo mental. É essa a verdade que o Cristo veio trazer, de que a morte é um evento biológico e o que nos aguarda é a continuidade daquilo que nós construímos em vida. E em vida experimentamos a resultante daquilo que um dia semeamos. Existe um pensador chamado Jacob Bazarian que afirma o seguinte no livro O Problema da Verdade. É uma proposta sobre uma teoria do conhecimento. Se os poucos que sabem muito não os ensinarem os muitos que sabem pouco, então todos poderemos ser vítimas da ignorância e da servidão. Reflitamos e repitamos uma vez mais: se os poucos que sabem muito não ensinarem os muitos que sabem pouco, então todos poderemos ser vítimas da ignorância e da servidão. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma resposta que os imortais trazem a Allan Kardec, de que somente pela educação será o homem capaz de transformar a sua própria realidade, transformar as instituições, porque reforma-se o homem, as instituições também, da mesma forma, elas aperfeiçoar-se-ão. Então, observemos que essa questão de compreensão da verdade passa prioritariamente pelo processo de educação, mas não somente uma educação carregada de informação. É preciso que esse processo educacional agregue também desenvolvimento de virtudes, que são as qualidades morais que espera-se que adquiramos ao longo de uma existência, a prática dessas virtudes. Então, compete aos homens que sabem muito ensinar os muitos que sabem pouco. Notemos, pois, que o estudo continuado da doutrina espírita, em qualquer estágio que nós nos encontremos, é uma obrigação. Eu não consigo compreender, por exemplo, como alguns confrades, já pretensamente satisfeitos com a quantidade de saber que adquiriram, deixam de frequentar os ambientes de estudo. Como que eu posso dar-me por satisfeito diante de uma profusão intensa de saberes que diariamente chegam ao conhecimento da humanidade? E é preciso que essas informações sejam analisadas à luz da doutrina espírita para que nós nos posicionemos em conformidade com os preceitos que adotamos. E não que fiquemos iludidos com determinadas ideologias, independente do espectro ideológico no qual o indivíduo se coloque, seja ele à esquerda, à direita, ao centro. A minha pergunta sempre aonde está o Evangelho de Jesus nessas ideologias mundanas? Nós encontraremos, porventura, fragmentos dessa proposta lá, aquele outro lugar, mas diante do que nós conhecemos, diante da verdade que nós estamos absorvendo, como me comportar no mundo? Como me libertar desses grilhões, desses condicionamentos, desses hábitos? Muitas das vezes eu estou diante de um conjunto muito grande de informações e não consigo sequer compreendê-las. Mas não por uma incapacidade minha, mas às vezes por um processo de escolha. Portanto, observemos, tudo que acontece na vida, seja ele fatos normais ou fatos supranormais, precisam ser analisados e interpretados à ótica do Espiritismo. Eu, pelo menos, penso assim.
respeito àqueles que pensam de forma diferente. Os fatos supranormais são analisados por Leon Denis em uma obra muito interessante. Existe um estudo que ele faz numa obra chamada O Grande Enigma, quando ele afirma da necessidade da presença de Deus nos estudos relativos aos experimentos psíquicos. E ele vai chamar de fato espírita a todo evento paranormal, a todo evento supranormal que é analisado de forma cientificamente pelo Espiritismo. Os fatos e atos normais são esses que diariamente observamos no dia a dia das nossas vidas. Atos da vida comum, da política, da cultura, da arte, da ciência, saúde, religião, a espiritualidade. Isso são acontecimentos do dia a dia. Já os eventos supranormais, porque fato, na verdade, é um evento, é um acontecimento. Ele pode estar no campo da normalidade ou da supranormalidade. A supranormalidade são eventos psíquicos, sejam de ordem anímicos ou de ordem mediúnicos. Mas o problema é, diante de um fato, qual é o meu posicionamento e a minha interpretação? Bom, todo fato vai gerar uma imagem e uma representação na minha mente. Vou aqui dar um exemplo. Recentemente ouvia uma palestra de uma casa espírita do estado de Minas Gerais, onde, na verdade, era um bate-bola, era um estudo, em que uma interlocutora afirma que faz a narrativa do fato. Ela descreve o fato que ela experimenta na categoria supranormal e foi o seguinte: bom, eu durante a pandemia estou sentindo e interagindo de forma muito intensa com as dores dos encarnados, com as variantes das suas emoções. Bom, vejamos. O fato é sentir dores, sensações advindas de um indivíduo encarnado. Seria isso sinal de uma mediunidade ou seria isso um registro muito intenso de uma capacidade anímica de absorção das sensações experimentadas pelo outro indivíduo, catalogado numa espécie de psicometria psíquica? Então, veja, diante de um fato que nos chega ou que visualizamos, que ouvimos, imediatamente no meu campo mental eu crio uma imagem e elaboro uma representação. Só que tanto a imagem quanto a representação deste fato depende do meu conhecimento prévio, da cultura na qual eu estou mergulhado, então o caldo cultural, a sociedade que eu frequento também influencia, e da mesma forma que a intenção. Então, com base no meu conhecimento prévio, na minha cultura e na minha intenção, eu produzirei narrativas. O fato é diferente da narrativa? Pode ser. Porque a narrativa pode ser imprecisa, porque eu fiz uma avaliação do fato equivocada. Pode ser falsa. O fato é um acontecimento e a minha narrativa é totalmente distorcida, porque a vontade, a intenção agiu para distorcer a realidade. E a realidade está materializada no fato, mas a narrativa pode ser verdadeira. Lembrando que só é verdadeiro aquela imagem, aquela representação que retrata fielmente o objeto. E o que hoje nós vivemos é uma enxurrada de narrativas, sejam elas relativas a atos da vida comum, da política, da cultura, das artes, da ciência, da saúde, religião, espiritualidade, mas também dos eventos psíquicos. E isso para nós espíritas é de suma importância, essa compreensão. Pois se eu não tenho conhecimento prévio da doutrina, como eu posso
diante de um indivíduo que me busca para narrar a sua experiência, ou seja, ele relata o fato, como eu posso interpretar esse fato se eu não conheço, se eu não estudo? Então, um dirigente de uma casa espírita, um coordenador de atendimento fraterno, um participante do atendimento fraterno, um participante de uma reunião mediúnica, precisa ter conhecimento prévio, precisa compreender a cultura na qual ele está inserido. E a sua intenção, a sua vontade deve ser de, sempre diante do fato, que às vezes o que me chega não é o fato, é apenas narrativa, desdobrar esta narrativa até ir ao encontro do fato. É o que Allan Kardec chama de das causas, das consequências, eu remontar às causas. Porque a consequência é a narrativa. E esse remontar às causas é encontrar o fato como verdadeiramente ele o é. E ao me colocar diante do fato como verdadeiramente ele o é, eu faço esse encontro com a verdade. Então, existem alguns estados da mente em relação à verdade. Existe o estado de ignorância, que é aquele onde há uma completa ausência de conhecimento do sujeito em relação ao objeto. Portanto, ignorar é desconhecer. O sujeito somos sempre nós, o eu, o indivíduo. E em relação ao objeto, é o total desconhecimento. Então, se eu quiser oferecer uma resposta para uma pergunta que me é feita e eu demonstro total ignorância, é preferível que eu ou assuma o desconhecimento ou não ofereça resposta alguma. Porque produzir uma resposta quando a minha mente transita no estado de ignorância é distorcer a verdade. A dúvida é o estado que determinado conhecimento é tido como possível, mas as razões para afirmar ou negar alguma coisa estão em equilíbrio. Ou seja, eu não tenho a certeza. Eu estou diante de um fato, diante de uma informação, diante de uma narrativa. Este é o meu objeto. Eu não tenho conhecimento possível para negar ou para acreditar, ou para acreditar, dar crédito. Então a dúvida também não resolve. Na dúvida, há um princípio jurídico, in dubio pro réu. Quando iremos fazer uso da palavra, in dúbio, haja como o ignorante. Nada ofereça como resposta. Mas eu posso já ter um conhecimento parcial a respeito do objeto. Então eu vou emitir uma opinião. Afirma conhecer, mas com algum temor de ser equivocado. Então toda a opinião, ela pode ser levada em consideração? Sim. Mas a opinião que depois de analisada, sobre ela em sentir alguma não conformidade, deve ser rejeitada, descartada. Isso que fez Allan Kardec no estudo para compilar a doutrina espírita. Muitas cartas que lhe chegavam, muitas psicografias, não passavam de opiniões dos espíritos que a produziam. Quando essas opiniões, que demonstravam um grau acerca de determinado tema, um grau de conhecimento acerca de determinado tema, Kardec foi ajuntando por similitude e depois ele passa a estabelecer as perguntas e percebeu que muitas estavam em consonância. Se muitas perguntas, se muitas respostas ante uma pergunta são idênticas, aquilo é uma expressão da verdade. E a certeza, portanto, é o estado em que o sujeito tem plena firmeza de seu conhecimento em relação ao objeto. O conhecimento surge como algo evidente, inquestionável, dá segurança ao indivíduo. Então, quando nós vamos buscar o conhecimento a respeito de algo, nós saímos do estado de ignorância
importância na perspectiva de adquirirmos esse estado mental de certeza. Então, esse conhecimento é o reflexo e a reprodução do objeto em nossa mente. Quando esse reflexo e reprodução do objeto é perfeito, é a verdade. Portanto, o conhecimento verdadeiro é aquele que reflete corretamente a realidade e não as distorções da realidade. Distorção da realidade são narrativas. E como nós vimos, por uma intenção maldosa eu posso distorcer a realidade. Então, o fato que é a realidade em si, uma vez distorcida, gera uma narrativa falsa, o que nós chamamos de fake news. E hoje, bastante em voga, tanto dentro da doutrina espírita, com essas mensagens de espíritos pseudo-sábios, que se vinculam a médiuns que não estudam a doutrina e que não se estudam, portanto, não reconhecem as suas imperfeições morais, e as imperfeições morais são os fatores que atraem espíritos dessa natureza e produzem essas notícias, esses fatos espíritas que não refletem a verdade, não trazem uma realidade. Então, o reflexo, a verdade é o reflexo fiel do objeto na mente. Se eu não consigo ainda compreender aquele objeto na minha mente, eu não posso aceitar como verdade. Não posso. A verdade ficará para um momento seguinte. Por isso que é preferível nós rejeitarmos uma verdade do que aceitarmos 9 informações imprecisas. Porque ao rejeitar naquele momento uma verdade, eu aguardo o momento seguinte em que a minha dúvida ela seja superada para um nível de opinião até que eu adquira a certeza. Então eu vou rechaçando tudo. Porque se eu aceitar tudo, por exemplo, se a minha mente estiver no campo da dúvida, ela pode ser uma informação falsa, um erro. Isso vai trazer consequências seríssimas para a nossa experiência. E nós poderíamos ter conhecimento acerca da verdade por meio dos sentidos. É lógico, o conhecimento sensorial, ele traz uma verdade, tanto interna quanto externamente. Por exemplo, se alguém fala para a gente, olha, não toque neste objeto, que o objeto dá choque. Se eu quiser tirar a dúvida, eu meto a mão no objeto para tomar choque. Então, aquele fato que me foi narrado, aquela informação, ela possui uma verdade, porque eu experimentei e vi que realmente dá choque. Então, o conhecimento sensorial me traz informações a respeito da verdade. O intelectual nem se fala, né? Porque toda elaboração mental produz ideias, sistemas, ciência, doutrinas. Então, o conhecimento intelectual é uma das formas de eu ir ao encontro da verdade. Mas há um conhecimento intuitivo. É a presença imediata na mente que dispensa discurso lógico, raciocínios. O indivíduo intuitivo, e os espíritos superiores são bastante intuitivos, eles transcendem a lógica. Como eu disse no início, um espírito superior tem a apreensão do objeto pela simples aproximação, contato, visualização, imaginação. Já traz todas as informações possíveis a respeito dessa experiência. E é muito interessante nós analisarmos essa perspectiva para compreendermos, portanto, de que forma nós poderemos, diante de tudo que nos é oferecido na atualidade, como é que a gente está posicionado, né? Como é que nós estamos nos colocando como espírita que nos propomos ser? Eu recebo as informações, por exemplo, das redes sociais, dos amigos, da televisão, eu faço algum filtro, eu faço aquele caminho, eu analiso se eu tenho condições, eu tenho conhecimento prévio capaz de me dar uma sustentação para rechaçar ou acolher aquela ideia. Porque se eu não fizer isso,
dificilmente eu perceberei uma verdade em mim. E ficarei cativo das verdades, entre aspas, que me são apresentadas pelos outros. Porque é preciso que eu construa a minha verdade, a minha capacidade de interpretar os fatos, os eventos. Eu preciso adquirir, porque senão estarei sempre submisso a uma vontade estranha, a uma vontade alheia, a uma ideia de pessoas, a sugestões de terceiros. E a minha autoafirmação, a minha capacidade de negar, de questionar. É preciso que nós questionemos. Essa é uma experiência bastante enriquecedora para todos nós. Há um texto bastante interessante a respeito da verdade no site da Federação Espírita Brasileira, do qual nós extraímos algumas considerações, uma vez que o nosso tempo se aproxima do final, onde percebemos que a verdade tem sido pauta de discussão desde que o homem entendeu-se como ser racional, na busca de respostas para compreender a vida e suas manifestações. Filósofos, psicólogos, literatos, estudiosos de todas as ciências discutem essa questão da verdade. Bom, mas é preciso que nós também analisemos que a razão da existência humana é encontrar a verdade. Porque Jesus nos afirma que se a verdade me liberta, eu preciso ir ao encontro da verdade. E na questão 628 do Livro dos Espíritos encontramos: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, nos momentos que estamos vivendo de profusão de informação, a possibilidade de adquirirmos conhecimento pelas mais variadas fontes é o momento em que a verdade está aí. Mas é preciso que eu me habitue com esta verdade que está disponível, mas que eu vá ao encontro dela. É preciso que eu, para a verdade, me dirija. E não ficar sentado esperando que a verdade caia por obra e graça do Divino Espírito Santo sobre a minha mente. A verdade é uma construção do indivíduo. É o encontro que ele faz consigo mesmo a partir do conhecimento que adquire. E Emmanuel e André Luiz, em uma obra intitulada Estude e Viva, nos dá o caminho para este encontro com a verdade. Se eu já fiz um encontro com a verdade por meio do estudo, viva essa verdade no dia a dia da sua vida. Porque senão de nada lhe adiantará esse conjunto de informações. Ficaremos eternamente cativos. Então a verdade ela está sendo trazida pelas revelações, as revelações que nos são feitas. Diz o espírito Carlos Torres Pastorino na obra Impermanência e Imortalidade: o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos páramos celestes. Vejam que interessante, a partir daquele estudo que fizemos sobre um fato, esse conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões, porque descortinar o fato desconstrói as ilusões que estavam no entorno do mesmo, das narrativas falsas que gravitavam, das narrativas imprecisas. E eu analiso aquele fato à luz da verdade e posso descobrir: aqui está o mau caminho, acolá está o caminho que eu devo percorrer. E isso é imensamente motivador, porque ao perceber e descobrir se o erro está em mim, eu crio condições para retificar a minha conduta, escolhendo outras possibilidades.
Se o passado já não podemos mais modificar, que consigamos escrever um novo futuro a partir do momento presente. E por isso o conhecimento da verdade torna mais fácil a ascensão a que buscamos para o reino celestial. Não é à toa, meus queridos amigos, que as obras básicas, o estudo das obras básicas do Espiritismo fará com que nós adquiramos condições de perceber que a verdade é absoluta. A verdade é absoluta, mas gradativa é a revelação da verdade. Se a verdade é semelhante à luz a qual nós pouco a pouco deveremos nos acostumar, por exemplo, se estamos num ambiente escuro, se ao acender de chofre uma luz forte, todos ficaremos ofuscados e durante algum tempo nada enxergaremos pela brusca modificação da luminosidade no ambiente. É por isso que Deus, de tempos em tempos, é por isso que Jesus, de tempos em tempos, enviou-nos os profetas, aqueles que os antecederam, ele mesmo veio à face da terra, depois enviou outros tantos para, nos momentos atuais que vivemos, esta verdade absoluta venha sendo descortinada de forma gradativa e relativa à nossa capacidade de compreendê-la. Porque a compreensão da verdade, conforme vimos no início da nossa conversa, deste encontro, guarda relação direta com o nível de consciência. Então, o homem adormecido, pouca capacidade terá de compreender a realidade, não mais do que a realidade objetiva dos fatos da vida normal, os fatos normais. Os fatos supranormais, somente aqueles que despertarem a sua consciência. Este é o caminho que, uma vez percorrido, fará com que nós verdadeiramente nos libertemos. Esta liberdade que iremos experimentar um dia é a capacidade de nós não mais nos submetermos às consequências danosas dos atos equivocados que até na atualidade a encarnação vimos, né, de alguma forma, infelizmente, nos permitindo realizar. A partir do momento em que a nossa consciência despertar para essa possibilidade de que está em nossas mãos escrever uma outra história desse grande livro das nossas vidas, a partir do conhecimento que dispomos, das informações que estão disponíveis para adquirirmos a respeito da vida sob a ótica espírita, nós, de alguma forma, faremos esse encontro gradativo com a verdade, compreendendo cada vez mais essa realidade que transcende ao simples, a manifestação dos nossos 5 sentidos, adquirindo este olhar espiritual, este ouvido espiritual, conforme nos asseveram os evangelistas. Adquirir olhos de ver, ouvidos para ouvir. Desejo a todos, portanto, aos queridos amigos do Centro Espírita Centelha Divina, que neste período de dezembro, onde um ano tão atípico trouxe-nos profundos dissabores, às vezes dores, perda por afastamento não previsto de entes queridos, que nós possamos extrair deste ano todo o aprendizado possível, analisando as ocorrências sob a ótica da doutrina espírita, jamais nos submetendo às opiniões das outras pessoas, sem que essas opiniões não estejam balizadas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos um período natalino de muita paz. Se não pudermos, se não tivermos as condições para nos reunir com os entes que amamos, que manifestemos esse amor por meio de um telefone, de uma mensagem, de um contato por meio da tecnologia, onde eu possa ver a face do outro,
e ter a coragem de dizer duas palavras: eu te perdoo por algum mal que me fizestes, assim como eu lhe peço que me perdoe se porventura algum mal eu lhe fiz. E acima de tudo, receba o meu amor. Eu te amo fraternalmente. Este sentimento que une as almas na linha do tempo, para que este Natal seja de Jesus, para que sintamos Jesus mais presente em nossas vidas. Saúde e paz é o que desejo para todos nós. Um fraternal abraço, o meu muito obrigado por poder partilhar o pouco que sei a benefício de todos nós. Um bom Natal. Meus irmãos, quero agradecer ao nosso irmão Marco Antônio pela grandiosa palestra que ele nos trouxe e que serve para que todos nós possamos fazer as nossas reflexões, buscar os nossos valores. Por isso, nós agradecemos ao nosso irmão Marco Antônio. Mas eu quero agradecer ao grande arquiteto do universo, primeiro, por ter nos criado simples e ignorantes e nos colocar a caminho da luz, passando por todo o reino da natureza. Também quero agradecer a Ele por ter nos colocado nos braços de Jesus, esse Espírito ilustre que é um Cristo e que encarnou entre nós para nos trazer a sua lição que liberta, a lição de amor, a lição da verdade e o nosso encontro com Deus. Só por intermédio de Jesus nós iremos alcançar o reino de Deus. Então, ficamos muito gratos com tudo isso e agradecemos a todos que participaram desse banquete espiritual. Que o nosso grande e amado Senhor Jesus nos acoberte com esse manto de luz que a nossa mãe confecciona para que nós possamos caminhar e fazer aquilo que Ele disse: faça-se luz, deixa brilhar a sua luz, porque não se pode acender o candeeiro e colocar debaixo do alqueire. Jesus, que cada um de nós possamos nesse momento renunciar ao orgulho, à vaidade e à prepotência e buscar dentro da humildade, como fez Francisco de Assis, um encontro maior contigo. Ilumina toda a humanidade, ilumina o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, e também celeiro do mundo, que vai alimentar o mundo com esse alimento perfeito que é o Evangelho do Cristo. Muita paz, tenha um Natal cheio de paz, de amor e de luz. Que assim seja.